25 de março de 1858. Gruta de Massabielle, Lourdes, França. 6 horas da manhã. 16.000 pessoas cercam a gruta. Um mar de corpos apinhados entre as rochas, respirações condensando no ar frio da madrugada. O silêncio é denso, quebrado apenas pelo som do rio Gave de Pau correndo ao fundo. Todos os olhos fixos em uma menina de 14 anos, 1,40 m de altura, ajoelhada sobre a pedra úmida. Bernadette Soubirous treme. Não de frio, de algo que ninguém mais consegue ver. Ela levanta os olhos para o nicho na rocha. Seus lábios se movem, mas nenhum som sai. Está fazendo uma pergunta pela terceira vez. Nas 2 últimas aparições, a senhora apenas sorriu. Hoje, festa da Anunciação, Bernadette precisa de uma resposta. O padre Peyramale foi claro. Se essa senhora quer uma capela, que diga quem é. A multidão prende a respiração. Bernadette inclina a cabeça, como se estivesse escutando algo. Suas mãos apertam o rosário de madeira barata. Os lábios tremem. E então ela repete, em voz alta, sílaba por sílaba, palavras que claramente não compreende. Que Soi era Imaculada Concepcion. O dialeto bigurdin ecoa entre as pedras. A menina analfabeta, filha de um moleiro falido que ainda não havia feito a primeira comunhão, acabou de pronunciar um conceito teológico que não existe em sua aldeia. Imaculada Conceição. O dogma proclamado pelo Papa Pio IX, apenas 4 anos antes em Roma, a 1.600 quilômetros dali. Bernadette se levanta e corre. Atravessa a multidão atônita, sobe a rua Lamacenta e rompe pela porta da casa paroquial. O padre Peyramale está terminando o café da manhã. Senhor cura, ela me disse o nome. Que nome, menina? Bernadette respira fundo. Repete devagar com medo de esquecer. Que só era Imaculada Concepcion. O padre empalidece. A xícara escorrega de seus dedos e se estilhaça no chão de pedra. Ele conhece latim, teologia, os documentos papais. Sabe exatamente o que aquelas palavras significam. E sabe que é absolutamente impossível que essa menina pobre, doente, sem educação, tenha inventado isso. Repita, ele sussurra, que só era Imaculada Concepcion. O padre Peyramale se senta pesadamente. Faz o sinal da cruz. Porque naquele momento, naquela cozinha humilde diante daquela criança assustada, repetindo palavras que não entende, algo se torna inegável. A Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Imaculada Conceição, escolheu uma gruta esquecida nos Pirineus para se revelar ao mundo. Você sempre ouviu falar de Nossa Senhora de Lourdes. Conhece o nome? Já viu as imagens? Talvez até tenha uma garrafa da água benta em casa. Mas você conhece a história? O que realmente aconteceu naquela gruta? Como uma menina analfabeta convenceu o mundo inteiro? E por que 167 anos depois, 6 milhões de pessoas por ano ainda vão até lá? Prepare-se para descobrir. Lourdes, inverno de 1858. Uma cidade de 4.000 habitantes espremida entre montanhas, no sudoeste da França, onde os Pirineus cortam o céu como lâminas de pedra. Ruas estreitas, casas de pedra com telhados de ardósia, o castelo medieval dominando o alto. Uma cidade comum esquecida pelo mundo. Na margem do rio Gave de Pau há uma gruta. Massabielle, os locais chamam, Pedra Velha, um buraco na rocha calcária, escuro, úmido, cheirando a mofo e estrume. Os porqueiros levam seus animais para lá. Crianças pobres vão buscar lenha seca e ossos para vender. Ninguém mais se importa com aquele lugar. Acima da gruta, uma roseira selvagem cresce torta entre as pedras. Espinhos secos, galhos retorcidos. Nada de belo. A França de 1858 não é a França das catedrais e dos reis católicos. A Revolução Francesa, 70 anos antes, guilhotinou padres, profanou igrejas, tentou apagar Deus da memória nacional. Napoleão fez as pazes com Roma, mas o estrago estava feito. O racionalismo triunfava. A ciência explicaria tudo. Milagres eram superstição de camponeses ignorantes. E, no entanto, 4 anos antes, em 8 de dezembro de 1854,
o Papa Pio IX proclamou solenemente em Roma um dogma que dividia o mundo: a Imaculada Conceição de Maria. A declaração de que a Mãe de Deus foi concebida sem pecado original, preservada desde o primeiro instante de sua existência. Os católicos celebraram, os protestantes rejeitaram, os racionalistas zombaram. Que diferença fazia, afinal, o que um papa italiano declarava em latim dentro de uma basílica? O mundo moderno não precisava mais dessas coisas. Mas Deus tem senso de timing. Exatamente 4 anos depois da proclamação do dogma, em uma gruta esquecida, fedendo a porcos, em uma cidade insignificante, diante de uma menina que não sabia ler, a Virgem Maria escolheu se revelar. Não em Paris, capital das luzes, não em Roma, centro da cristandade, não em uma catedral dourada diante de bispos e teólogos, em Massabielle, Pedra Velha, Gruta de Porcos. Por quê? Porque Deus sempre escolhe o que o mundo despreza para confundir os sábios. Sempre escolhe os pequenos para humilhar os grandes. Sempre escolhe o impossível para provar que nada é impossível para ele. E naquele inverno de 1858, enquanto a Europa discutia filosofia e ciência, enquanto os poderosos riam da superstição camponesa, enquanto a gruta de Massabielle permanecia esquecida no frio dos Pirineus, algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria aquela gruta para sempre. Que transformaria aquela cidade esquecida no segundo lugar mais visitado da França, depois de Paris. Que levaria 300 milhões de pessoas, ao longo de 167 anos, a ajoelhar exatamente onde os porcos dormiam. E foi exatamente ali que ela escolheu aparecer. 11 de fevereiro de 1858. Quinta-feira, 7 horas da manhã. O frio corta a pele. Bernadette Soubirous, 14 anos, sai do cachô, o único cômodo onde sua família de 6 pessoas vive desde que o moinho faliu. Era uma prisão abandonada, úmida, sem janelas. Agora é lar. Bernadette veste o único vestido que possui, um capuz preto sobre a cabeça. Está com fome. Sempre está com fome. Sua irmã Toinette e a amiga Jeanne querem ir buscar lenha e ossos na margem do rio. Lenha para aquecer, ossos para vender. Centavos que fazem diferença entre comer ou não. Deixa eu ir junto, Bernadette pede. Você está doente, Toinette responde. Vai ter que atravessar o rio. Bernadette tem asma. Tosse sangue às vezes. Mal consegue respirar no inverno. Mas ficar em casa significa passar frio. Ela insiste. As 3 descem até a margem do Gave de Pau. A água corre gelada, barulhenta, carregando galhos e pedras. Do outro lado, a gruta de Massabielle. As outras 2 tiram os tamancos e atravessam, gritando de frio. Bernadette fica sozinha na margem. Não consegue enfrentar a água gelada com seus pulmões fracos. Joga pedras no rio para eu atravessar, ela grita. Ninguém responde. As outras já desapareceram atrás das rochas. Bernadette suspira. Vai ter que atravessar. Abaixa-se para tirar os tamancos. E então escuta. Um barulho. Como vento. Mas não há vento. As árvores estão imóveis. Ela levanta os olhos. A roseira selvagem acima da gruta está se movendo, balançando como se um vendaval a sacudisse. Mas nada mais se move. Só ela. E então a luz. Uma luz dourada, quente, que brota do nicho na rocha. Bernadette paralisa. Seu coração dispara. No centro da luz, uma figura toma forma. Uma senhora. Jovem, talvez 16 ou 17 anos. Vestido branco até os pés. Faixa azul na cintura. Véu branco sobre a cabeça. Nas mãos, um rosário com contas brancas e corrente dourada. Nos pés descalços, uma rosa amarela em cada um. A senhora sorri. Bernadette cai de joelhos na pedra fria. Suas mãos tremem ao pegar o rosário de madeira que carrega no bolso. A senhora também pega o seu. E juntas, em silêncio absoluto, rezam o terço. A menina pobre e a senhora de luz. Ave Maria após Ave Maria. 5 mistérios completos. Quando termina, a senhora inclina a cabeça. A luz se apaga. A roseira para de se mover. Bernadette está sozinha na margem do rio, ajoelhada, o rosário ainda nas mãos.
Bernadette, o que você está fazendo? Toinette e Jeanne voltam carregadas de lenha. Encontram a irmã imóvel, pálida, os olhos fixos na gruta. Vocês não viram? Bernadette sussurra. Ver o quê? A senhora na gruta. Toinette olha. Não há ninguém. Só pedra velha e roseira seca. Mas Bernadette sabe o que viu. E algo dentro dela já entende. Aquilo era só o começo. Domingo, 14 de fevereiro, 3 dias depois. Bernadette não consegue parar de pensar na senhora. Pede permissão aos pais para voltar à gruta. A mãe, Louise, hesita. Será que a menina está delirando de febre? Mas Bernadette insiste tanto que Louise cede com uma condição. Leva água benta. Se for coisa do demônio, ele vai fugir. Bernadette volta à gruta com Toinette e outras meninas. Leva uma pequena garrafa de água benta escondida no bolso. Ajoelha-se, reza, e a luz volta. A senhora volta. Bernadette estende a mão tremendo, joga a água benta na direção da aparição. Se vem de Deus, fique. Se vem do diabo, vá embora. A senhora sorri. Inclina a cabeça em aprovação. Permanece. Quarta-feira, 18 de fevereiro, terceira aparição. Agora há 15 pessoas na gruta. Algumas vieram por curiosidade, outras para zombar. Bernadette ajoelha-se com papel e tinta que lhe deram. Pela primeira vez, a senhora fala. Não é necessário escrever o que tenho a dizer, mas faça-me a gentileza de vir aqui durante 15 dias. Pausa. Os olhos da senhora ficam sérios. Não prometo fazer-lhe feliz neste mundo, mas no outro. Bernadette repete as palavras em voz alta. A multidão silencia. Que tipo de promessa é essa? Que tipo de senhora promete sofrimento na terra e alegria no céu? As aparições continuam. 19 de fevereiro, 20 de fevereiro, 21. A cada dia, mais gente. 50 pessoas. 100, 200. A notícia se espalha. A menina Soubirous está vendo alguma coisa na gruta. As autoridades começam a se incomodar. O comissário de polícia, Jacomet, convoca Bernadette. Interrogatório. Intimidação. Você está mentindo. Está enganando o povo. Isso vai acabar mal para você. Bernadette não vacila. Eu vi uma senhora. Que senhora? Uma senhora bonita, de branco. Ela disse o nome? Ainda não. O prefeito, o promotor, o delegado, todos interrogam, todos ameaçam. Bernadette é pobre, analfabeta, doente, sem poder, sem proteção. Seria tão fácil dizer que inventou tudo, que estava confusa, que não vai mais voltar à gruta. Mas ela volta, todo dia, durante 15 dias. Porque quando você viu a verdade, quando seus olhos encontraram os olhos de Deus, quando você sentiu aquela paz que o mundo não conhece, não importa quantos homens poderosos tentem fazer você duvidar. A verdade é mais forte que o medo. Você conhece alguém que precisa de coragem para dizer a verdade mesmo sob pressão? 24 de fevereiro, oitava aparição. 300 pessoas cercam a gruta agora. A senhora dá uma ordem simples. Penitência, penitência, penitência. Rezem pelos pecadores. E então, no dia seguinte, ela fez um pedido que ninguém entendeu. Um pedido que mudaria tudo. 25 de fevereiro de 1858. Quinta-feira, nona aparição, 300 pessoas apinhadas entre as rochas. Autoridades civis observam com desconfiança. Padres permanecem afastados, sem saber o que pensar. Bernadette ajoelha-se como sempre, rosário nas mãos, olhos fixos no nicho vazio que só ela parece enxergar habitado. A senhora aparece. Bernadette inclina-se em reverência, e então a voz suave, mas clara. Vá beber na fonte e se lavar nela. Bernadette olha ao redor. Que fonte? Há o rio Gave de Pau, barulhento, a 20 metros dali. Mas fonte? Não existe fonte na gruta de Massabielle. Nunca existiu. Vá beber na fonte, a senhora repete, apontando para o chão da gruta. Bernadette se levanta. Caminha até a parede rochosa do fundo. Procura, nada. Apenas pedra seca, terra batida, algumas poças de lama.
A multidão observa em silêncio tenso. O que a menina está fazendo? Bernadette ajoelha-se no canto mais escuro da gruta. Começa a cavar com as mãos. A terra está dura. Seus dedos arranham a pedra. Finalmente, uma depressão. Lama. Água suja, misturada com barro. Ela abaixa o rosto. Bebe. A multidão recua, enojada. A menina está bebendo lama. Cuspe, engasga, mas bebe novamente. Pega punhados da mistura escura e esfrega no rosto, no pescoço. A lama escorre por seu vestido branco, manchando tudo. Risadas, comentários cruéis. Ela ficou louca. Isso prova que é tudo mentira. Coitada, a febre subiu a cabeça. Bernadette continua. 3 vezes bebe daquela água imunda. 3 vezes se lava. As pessoas começam a se dispersar, balançando a cabeça. Que decepção. Que espetáculo ridículo. A menina arruinou sua própria credibilidade. Ela volta para casa coberta de lama, humilhada, em silêncio. Mas algumas horas depois, algo acontece. Um homem curioso volta à gruta. Quer ver o buraco que a menina cavou. Abaixa-se, olha, e vê algo que não estava lá pela manhã. Água. Água limpa, cristalina, brotando do chão. Um fio fino, constante, acumulando-se em uma pequena poça. Ele grita. Outros vêm correndo. Até o final da tarde, a água já forma um pequeno regato. Até o anoitecer, uma nascente. À meia-noite, uma fonte jorrando com força, escorrendo da gruta até o rio. A lama que Bernadette bebeu era a terra cedendo, a água abrindo caminho. O milagre acontecendo diante de 300 testemunhas que não souberam reconhecer. No dia seguinte, sábado, 26 de fevereiro, a fonte flui abundante, límpida, gelada. As pessoas começam a se ajoelhar, a encher garrafas, a molhar as mãos. Ninguém ri mais. E até hoje, 167 anos depois, aquela fonte continua fluindo. 120 mil litros de água por dia. Analisada por cientistas incontáveis vezes. Composição química comum. Nada de especial. Apenas água pura. Mas de onde vem tanta água jorrando sem parar em um lugar onde nunca houve fonte? Até hoje ninguém explica. Até hoje a água flui. E 6 dias depois, aconteceu o primeiro milagre. 1º de março de 1858. Segunda-feira. Meia-noite. Catherine Latapy, 38 anos, grávida de 9 meses, caminha sozinha no escuro. Cada passo dói. Sua aldeia, Lubajac, fica a 7 quilômetros de Lourdes. Ela andou tudo isso com o ventre imenso e o braço direito inútil, pendendo como carne morta ao lado do corpo. 18 meses antes, Catherine caiu de uma árvore. 2 dedos da mão direita ficaram paralisados. Depois, a mão inteira. Depois, o braço. Médicos não conseguiram reverter. A paralisia subiu até o ombro. E ali permaneceu, insensível, inerte. Mas Catherine ouviu falar da fonte, da água que brotou onde não havia nada. Esperou o anoitecer. Não queria multidões, olhares, perguntas. Queria apenas tentar. Chega à gruta de Massabielle sozinha, ofegante, segurando a barriga com a mão esquerda. A fonte murmura no escuro. Ela ajoelha-se com dificuldade. Mergulha o braço morto na água gelada. Não sente nada. Claro que não. Está paralisado. Mas tenta mover os dedos, e os dedos se movem. Catherine arqueja. Fecha a mão. Abre. Fecha. Dobra o cotovelo. Levanta o braço. Movimentos completos. Sensibilidade total. 18 meses de paralisia desaparecem em segundos. Ela chora ajoelhada na pedra. Agradece. Volta para casa cambaleante de emoção e exaustão. Às 5 da manhã, entra em trabalho de parto. Às 9 horas dá à luz um menino saudável. Jean-Baptiste, ela o chama. Ele crescerá e se tornará padre. O primeiro milagre de Nossa Senhora de Lourdes. Documentado, testemunhado, verificado. Mas enquanto as curas começam, a oposição endurece. 4 de março. O prefeito de Lourdes, Barão Massy, ordena que a gruta seja interditada.
Coloca guardas armados. Proíbe acesso. Multa de 15 francos para quem desobedecer. Uma fortuna para os pobres de Lourdes. As pessoas recuam, mas não desistem. Vêm à noite. Burlam a vigilância. Enchem garrafas às escondidas. A fé é mais forte que as ordens. 8 de abril. 15ª aparição. 1.500 pessoas desafiam a proibição e cercam a gruta. O comissário Jacomet convoca Bernadette novamente. Mais ameaças, mais intimidações. Você vai causar um motim. Vai ser responsabilizada. Pare com isso. Bernadette apenas repete. Ela me pediu para vir 15 dias, eu vim. 16 de abril. 18ª e última aparição do ciclo. 5.000 pessoas. A gruta está interditada, mas ninguém se importa. Bernadette está do outro lado do rio, longe das autoridades. A senhora aparece uma última vez. Sorri. Abençoa. Desaparece. As aparições cessam por 3 meses. Silêncio. Espera. As autoridades relaxam. Acabou. Foi um surto coletivo. Logo todos esquecem. Mas quantos hoje precisam de cura que a medicina não consegue explicar? As pessoas não esqueceram. Continuaram vindo, continuaram bebendo a água, continuaram sendo curadas. E Bernadette esperou. Porque a senhora havia prometido voltar. E quando a Virgem Maria promete algo, ela cumpre. Mas ainda faltava a resposta para a pergunta mais importante de todas. A pergunta que o padre Peyramale havia ordenado que Bernadette fizesse. Quem é a senhora? 3 meses de silêncio. Bernadette reza todo dia esperando. Os padres interrogam. Se essa senhora quer uma capela, que diga seu nome. Sem nome, sem capela. 25 de março de 1858. Festa da Anunciação. Dia em que o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela seria mãe de Deus. Bernadette acorda com uma certeza. Hoje a senhora voltará. Desce a gruta antes do amanhecer. 16.000 pessoas já estão lá. Senhoras com seus melhores vestidos. Camponeses de aldeias distantes. Burgueses céticos de Tarbes. Jornalistas de Paris. Todas as classes, todas as opiniões. Todos amontoados entre as pedras. Bernadette ajoelha-se. A luz dourada irrompe do nicho. A senhora está ali, mais radiante que nunca. Bernadette respira fundo. Precisa perguntar. Já perguntou 2 vezes antes e a senhora apenas sorriu. Mas hoje é diferente. Minha senhora, ela sussurra em bigurda, poderia ter a bondade de me dizer quem é? A senhora sorri. Não responde. Bernadette espera um momento. Pergunta novamente, por favor, diga-me seu nome. Silêncio luminoso. 3ª vez. A voz de Bernadette treme. Quem é a senhora? E então a aparição junta as mãos à altura do peito. Levanta os olhos ao céu. E pronuncia, no dialeto local, palavras que não existem naquele dialeto. Que só era Imaculada Concepcio. Eu sou a Imaculada Conceição. Bernadette não entende. Nunca ouviu essas palavras. Imaculada não faz parte de seu vocabulário. Concepcio é termo teológico latino que os pobres de Lourdes jamais usam. Ela repete mentalmente as sílabas estranhas, com medo de esquecer. Levanta-se. Corre. Atravessa as 16.000 pessoas. Sobe a rua. Repete para si mesma. Que soy era Imaculada Concepcio. Que soy era Imaculada Concepcio. Não pode esquecer. Não pode errar uma sílaba. E rompe pela porta da casa paroquial. O padre Peyramale está terminando o café. Senhor cura, ela me disse o nome. Que nome, Bernadette? A menina respira fundo, repete devagar, mecanicamente, sem compreender. Que soy era Imaculada Concepcio. A xícara escorrega das mãos do padre. Estilhaça-se no chão. Ele empalidece, senta-se pesadamente, faz o sinal da cruz. Porque ele sabe, ele conhece latim, teologia, os documentos papais. 8 de dezembro de 1854, 4 anos antes. Papa Pio IX proclamou solenemente em Roma a Bula Ineffabilis Deus. Maria Santíssima foi concebida sem pecado original, imaculada desde o primeiro instante de sua existência.
um dogma debatido, contestado, que dividiu teólogos durante séculos. E uma menina analfabeta de 14 anos, que não sabe escrever o próprio nome, que nunca foi a Roma, que jamais leu um documento papal, acabou de confirmar aquele dogma com palavras que não fazem parte de seu universo. 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo. Última aparição. Bernadette volta à gruta. A multidão está imensa. A senhora aparece uma última vez. Não fala. Apenas olha. E Bernadette sussurrará depois. Nunca a tinha visto tão bonita antes. A luz se apaga. Nossa Senhora de Lourdes completou sua missão. Agora começava a verdadeira batalha. A igreja não acredita facilmente em milagres, especialmente quando envolvem uma menina pobre, uma gruta de porcos e milhares de pessoas histéricas. O bispo de Tarbes, Dom Bertrand Sévère Laurence, é homem prudente, cauteloso. Ele conhece a história das falsas visões, dos enganos, do fanatismo que mancha a fé. 28 de julho de 1858. O bispo nomeia uma comissão oficial. 14 membros, teólogos, médicos, advogados, cientistas. Missão: investigar tudo, sem pressa, sem pressão. A verdade e só a verdade. Durante 4 anos eles trabalham. Bernadette é interrogada dezenas de vezes. Médicos a examinam. É epilética? Histérica? Está mentindo? Especialistas em doenças mentais buscam sinais de delírio, alucinação, psicose. Não encontram nada. A menina é saudável mentalmente, consistente nos relatos, incapaz de elaborar uma fraude tão complexa. Testemunhas são ouvidas. Centenares delas. Todas contam a mesma história. Viram Bernadette em êxtase, mas não viram a aparição. Viram seu rosto transformado, iluminado, mas não viram a luz que ela via. A água é analisada. Químicos da Universidade de Toulouse examinam a composição. Resultado: água comum. Nada de propriedades medicinais. Nada de minerais especiais. Apenas água pura, potável, sem nada que explique curas. E, no entanto, as curas continuam. Louis Bourriette, 44 anos, operário cego do olho direito há 20 anos. Lava o rosto na fonte. A visão retorna. Médicos confirmam. Inexplicável. Blaise Supin, 50 anos, paralisia no braço esquerdo. Mergulha o braço na água. Movimento completo restaurado imediatamente. Henri Busquet, 15 anos, tumor na glândula lacrimal. Desenganado pelos médicos. Compressas com a água de Lourdes. Tumor desaparece em dias. A comissão documenta tudo. Examina prontuários médicos. Interroga médicos que trataram os doentes antes das curas. Busca explicações naturais. Remissão espontânea? Efeito placebo? Diagnósticos errados? Alguns casos são descartados. Explicações médicas plausíveis, mas outros permanecem. 70 curas sem explicação científica nos primeiros 4 anos. 18 de janeiro de 1862. Dom Bertrand Sévère Laurence, bispo de Tarbes, publica sua declaração pastoral. 140 páginas. Análise minuciosa. Conclusão final. Julgamos que a Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, apareceu de fato a Bernadette Soubirous no dia 11 de fevereiro de 1858 e nos dias seguintes por 18 vezes na Gruta de Massabielle. Reconhecimento oficial. A Igreja declara: aquilo foi real. Papa Pio IX autoriza a veneração. Doações chegam do mundo inteiro. 4 de outubro de 1864, a primeira pedra da Basílica é colocada. Onde havia uma gruta de porcos, agora se erguerá uma igreja. Bernadette? Ela não quer glória, não quer dinheiro, não quer ser santa viva. Em 1866, aos 22 anos, entra para as Irmãs da Caridade de Nevers. Passa o resto da vida em silêncio, oração e doença. Morre em 16 de abril de 1879, com 35 anos, tuberculose óssea consumindo seu corpo. Mas seu corpo não se decompõe. Encontrado incorrupto décadas depois. Beatificada em 1923,
Canonizada em 8 de dezembro de 1933, Santa Bernadette, a menina que viu a Imaculada, e o mundo começou a vir. Lourdes hoje, 167 anos depois daquela manhã fria de fevereiro. A gruta de Massabielle não existe mais. Ou melhor, existe, mas não está mais sozinha. Ao redor dela, um santuário de 51 hectares, 22 igrejas e capelas, 3 basílicas erguidas uma sobre a outra. A menor comporta 700 pessoas, a maior, 25.000. Uma cidade inteira de fé construída onde os porcos dormiam. 6 milhões de peregrinos por ano, 17.000 por dia em alta temporada, de 150 países. Falando 60 idiomas diferentes, católicos, protestantes, ortodoxos, até não cristãos. Todos vêm, todos bebem da fonte, todos rezam diante da gruta. 300 milhões de pessoas desde 1858. 300 milhões. É quase impossível compreender esse número. Se cada peregrino ficasse 1 minuto na gruta, levaria 570 anos para todos passarem. A fonte continua fluindo. 120.000 litros por dia. Nunca secou. Nunca diminuiu. De onde vem tanta água? Geólogos não conseguem explicar completamente. A fonte não deveria existir ali, mas existe. E as curas continuam. 71 milagres oficialmente reconhecidos pela Igreja até 2025. 71 casos investigados, documentados, verificados por comissões médicas internacionais. Curas instantâneas, completas, permanentes, cientificamente inexplicáveis. Mas há mais, muito mais. 7.000 curas consideradas inexplicáveis pela medicina, mas não oficialmente declaradas milagres pela Igreja, porque o processo de reconhecimento é rigoroso, implacável. O Bureau de Constatation Médicale foi criado em 1880. Médicos de todas as religiões, até ateus, examinam os casos, pedem prontuários antes e depois, fazem exames clínicos, buscam fraudes, erros de diagnóstico, remissões espontâneas. Rejeitam a maioria, mas alguns permanecem. Câncer terminal desaparecido da noite para o dia. Paralisia de décadas revertida instantaneamente. Cegueira curada. Surdez eliminada. Ossos reconstituídos. Músculos regenerados. O Comitê Médico Internacional de Lourdes, criado em 1947, continua o trabalho. Cientistas do mundo inteiro, sem interesse religioso, apenas interesse científico. Isso é real ou não? A conclusão é real. Não sabemos como, não sabemos porquê, mas é real. Todos os dias às 9 da manhã, a missa internacional. Às 4:30 da tarde, a procissão eucarística. Às 9 da noite, a procissão das velas. Milhares de pessoas caminhando em silêncio, velas acesas, rezando a Ave Maria em dezenas de línguas. Papa Pio X estendeu a festa de Nossa Senhora de Lourdes a toda a Igreja em 1907. Papa João Paulo II instituiu o Dia Mundial do Enfermo em 13 de maio de 1992, celebrado todo 11 de fevereiro, porque Nossa Senhora de Lourdes é padroeira dos enfermos, dos doentes, dos que sofrem, dos desenganados pela medicina, dos que não têm mais esperança. Ela escolheu se revelar como imaculada, sem mácula, sem pecado, perfeita. Mas escolheu aparecer em uma gruta de porcos para curar os imperfeitos, os machucados, os quebrados, e a fonte continua fluindo. Você começou esta história vendo uma menina analfabeta diante de um padre atônito, repetindo palavras que não entendia. Que soy era Imaculada Concepció. Agora você conhece a história completa. De gruta esquecida a santuário mundial. De lugar de porcos a lugar de cura. De menina pobre e doente a santa incorrupta. De incredulidade total a 300 milhões de peregrinos. Mas o que Nossa Senhora de Lourdes realmente veio fazer? Ela veio confirmar um dogma. 4 anos depois que o Papa proclamou a Imaculada Conceição, ela mesma desceu para validar. Sim, é verdade. Eu fui concebida sem pecado, desde o primeiro instante. Ela veio chamar à conversão.
Penitência, 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 rezem pelos pecadores. A mensagem não mudou. O mundo precisa de conversão. Os pecadores precisam de oração. E você, que reza, faz diferença. Ela veio trazer esperança aos doentes. Não prometeu curar todos. 71 milagres reconhecidos em 167 anos parece pouco. Mas cada cura é um sinal. Deus não abandonou você. Deus vê seu sofrimento. Deus pode intervir. E para os milhões que bebem a água e não são curados fisicamente, eles voltam para casa diferentes, mais leves, mais em paz. Curas que a ciência não mede, mas que o coração sente. Ela veio lembrar que Deus escolhe os pequenos. Não apareceu para teólogos em Roma. Não apareceu para reis em Paris. Apareceu para uma menina pobre, doente, analfabeta, em uma gruta fedorenta. Porque se Deus usou Bernadette, Deus pode usar você. Hoje, neste momento, alguém está ajoelhado diante daquela gruta. Talvez uma mãe com um filho doente. Talvez um homem que perdeu a fé e veio buscar. Talvez uma mulher com um diagnóstico terminal que não tem mais onde se agarrar. Eles mergulham as mãos na água gelada que brota da pedra. Rezam a Ave Maria que Bernadette rezou com a Senhora. E a história continua. Não nos livros de teologia, não nos documentos papais, nos corações partidos que encontram consolo, nos corpos doentes que encontram esperança, nas almas perdidas que encontram caminho. A fonte que brotou em 25 de fevereiro de 1858 nunca parou de fluir. 120 mil litros por dia. Todos os dias, durante 167 anos. De onde vem tanta água? Vem do mesmo lugar de onde vem toda a graça. Do coração de Deus através das mãos de Maria, para os filhos que sofrem. Nossa Senhora de Lourdes continua chamando. A água continua fluindo. As curas continuam acontecendo. Os peregrinos continuam vindo. E você? Você que sempre ouviu falar desse nome, que talvez tenha uma imagem em casa, que já rezou Santa Maria, Mãe de Deus, 1000 vezes sem pensar na história por trás. Agora você sabe. Sabe que ela veio. Sabe que ela permanece. Sabe que a fonte nunca seca. A Imaculada Conceição está chamando. A água está fluindo. E a pergunta é simples. Você vem?